Olá, amigo concurseiro, amiga concurseira. Tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando os crimes contra a vida. Milena, quantos crimes contra a vida nós temos? Eu achei que fosse só homicídio. Crimes contra a vida não é só matar alguém? Veja bem, pessoal, nós temos mais de um crime contra a vida. Nós temos o homicídio, que é crime contra a vida. Nós temos o auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio, que nós estudamos na outra aula. Nós temos o infanticídio e nós temos o aborto. Nós temos 4 crimes contra a vida no nosso ordenamento penal, não confundam isso. Eu já vi questão assim, pegadinha também de o único crime contra a vida é o homicídio. E às vezes a gente fala, só pode ser matar alguém, né? Não, pessoal, esses 4 crimes são crimes contra a vida. E presta atenção, quando a gente fala em homicídio, o induzimento, instigação, auxílio e o infanticídio, nós estamos falando de colocar fim à vida de alguém, encerrar a vida de alguém vivo. Quando nós falamos em aborto, que não vamos estudar hoje, vamos estudar numa outra oportunidade, quando a gente fala em aborto, a gente fala de impedir, vir a impedir que alguém nasça com vida, tá? Então, é diferente, nós temos 3 crimes contra a vida, que a gente fala de vítima que nasceu viva e está vivendo, e nós falamos do aborto, que é impedir que alguém venha a nascer, venha a exercer o seu direito à vida, tá? Então, ainda nos crimes contra a vida, hoje nós falaremos sobre o crime de infanticídio. E o que é o crime de infanticídio? Infanticídio é aquele assassinato, é aquele homicídio da mãe com o próprio filho durante ou logo após o parto. Veja bem, pessoal, o infanticídio nada mais é do que uma forma especial de homicídio. É um homicídio, a mãe está matando o próprio filho. É um homicídio, mas o legislador entendeu por bem criar essa forma mais branda, essa forma mais suave de punir a mãe que mata o seu filho num estado assim, durante ou logo após o parto, naquele estágio puerperal. Quem já teve filho sabe que a gente tem algumas mudanças, né, muito grandes logo que a gente tem filho, né, alterações hormonais e tudo mais. E aí o legislador entendeu que a mãe que mata o filho nesse puerpério deve ter uma pena mais branda, um tratamento mais brando. Porém, pessoal, tem alguns detalhes muito importantes nesse crime que a gente tem que estudar, a gente tem que entender, porque também vira e mexe é matéria de pegadinha. O infanticídio é uma forma mais branda do homicídio, é a mãe que mata o próprio filho, porém, naquele momento que ela mata o seu filho, ela está sob influência do estado puerperal. E aqui a gente entra numa seara muito importante. Ainda tem alguns entendimentos no sentido de que quando o legislador falou em estado puerperal, ele quer dizer puerpério. Então, qualquer mãe que matasse seu filho no estado puerperal, no puerpério, seria abrangida nesse crime. E não é bem isso não, pessoal. Não foi isso que o legislador quis fazer quando ele criou o infanticídio. Ele quer uma punição mais branda para aquela mulher que está num estado puerperal, que é o que ele entende como uma alteração que muda o seu jeito de ver as coisas, que faz com que ela perca os freios que ela teria normalmente. A doutrina adotou o critério biopsíquico para definir o que é esse tal desse estado puerperal. E entende-se que esse estado puerperal é um conjunto de alterações e fatores biológicos e psíquicos que tornam a mulher, tiram a mulher do eixo dela. Ela faz uma coisa que ela não faria em estado normal. Então ela mata o seu filho porque ela está com alterações hormonais, psicológicas, alterações que ela não é ela mesma. Ela responde de uma outra forma e acaba matando aquele filho por um total descontrole. Então vejam que não é toda mulher no puerpério que vai entrar aqui. Então, por exemplo, eu acabei de ter filho há pouco, não tive grandes alterações hormonais nem nada disso, não tive um estágio puerperal muito diferente, eu estive sempre totalmente centrada e eu não cometeria um ato desse. Se eu matasse meu filho, realmente seria um homicídio, se bobear até qualificado, porque eu saberia o que eu estava fazendo. Então, não é essa mãe que o legislador quer cuidar, quer preservar. O legislador ele quer
é abrandar a situação daquela mãe que realmente está numa situação que ela está meio fora de controle. E como se comprova isso, Milena? Meu Deus do céu, quem vai falar se você tá com alteração ou se você não tá? Como é que vai falar isso? Eu acabei de ter filho, eu falo que tô, como é que fica? Existe corrente que entende que o laudo pericial é dispensável e que basta estar no puerpério. Pessoal, na prática não é isso que acontece. Para você provar que existe essa alteração psíquica da mãe, é necessário sim um laudo pericial. Sempre que chega um infanticídio no plantão, nós pedimos um laudo pericial para constatar se aquela mãe ela está mesmo com alterações psíquicas. Nem toda puerpéria tem essas alterações. E aí eu vou contar um caso para vocês que vocês vão ver como isso é importante. Por incrível que pareça, num tempo assim, acho que de 2 meses mais ou menos, nós tivemos 2 casos muito parecidos e os 2 muito chocantes. O primeiro, a mulher tinha um caso com um homem casado e ela engravidou desse homem, ele falava que ia ficar com ela, no fim ele voltou para a família dele, a mulher dele ficou grávida, ele ficou num love total com a mulher dele e ela estava grávida, não sabia o que fazer com essa gravidez, não teve coragem de cometer um aborto, né, mesmo porque aborto é crime, e aí ela resolveu esconder de todo mundo essa gravidez, não sei se pensando que pudesse perder ou sei lá o que, escondeu, ninguém sabia que ela estava grávida. E aí no dia dela ter esse filho, ela resolveu ir no posto de saúde. Pelo que ela fala, ela iria lá para ter o filho e entregar para adoção, sem que ninguém soubesse, porque ninguém soube que ela estava grávida. Mas no meio do caminho ela estava num carro de aplicativo e ela falou, não, para aqui. E aí ele parou e ela, em vez de atravessar a rua e ir para o posto, ela foi assim na frente, numa obra, fez o próprio parto nessa obra e abandonou aquele recém-nascido na obra. Era uma das noites mais frias do ano, o bebezinho tinha nascido perfeitinho, uma coisa muito triste mesmo, foi uma cena horrível de assistir. Ela abandonou lá e a criancinha morreu de frio e enfim, né, um recém-nascido, sem nenhuma cobertinha, nem nada, abandonou a própria morte mesmo, né, ela quis que a criança morresse. Esse foi o nosso primeiro caso. E numa questão de 1 mês, acho que não chegou nem a 2 meses, tivemos um segundo caso da mãe que também escondeu da família que estava grávida. Ela era casada e tudo mais, mas ela não desejava aquela gravidez, escondeu de todo mundo. O marido estava no quarto dormindo, ela foi no banheiro, fez o próprio parto, pegou essa criança, colocou num saco preto, amarrou o saco, saiu e jogou no bueiro do outro lado da rua, voltou para casa. No fim ela teve hemorragia, passou mal, levaram ela para o hospital. O médico, percebendo o cordão umbilical, falou, opa, peraí, daqui saiu uma criança, cadê essa criança? Acionou a polícia, nós fomos atrás, descobrimos a criança e a criança, por sorte, ainda estava viva, porque os vizinhos, achando que era um gatinho miando, acabaram entrando no bueiro para pegar aquele saco e salvaram a criança. Então essa criança foi salva. 2 casos parecidos e nos 2 casos nós pedimos laudo pericial para poder avaliar a condição de cada uma daquelas 2 mães. Porque na prática, o fato em si é o mesmo. As 2 mataram ou tentaram matar seus filhos logo após o parto, porque as 2 não queriam aquela gravidez. Mas veja bem, o que o examinador quer, o legislador quer, ele quer proteger aquela mulher que está alterada no seu estado puerperal. E por isso é tão importante o laudo pericial. Quando eu pedi o laudo pericial daquelas 2 mães, o que se constatou? Aquela mãe que foi para ter o filho, ela queria ter o filho no posto, e aí ela acabou enlouquecendo na hora, não conseguiu, aí acabou tendo na obra, ela pensava em dar para adoção e acabou não conseguindo, largou o filho e totalmente descontrolada ela saiu da cena e deixou o filho morrer. Infelizmente ele veio morrer. Mas nesse caso, entendeu-se pelo laudo pericial que ela estava com essas alterações biopsíquicas decorrentes do puerpério, que ela não estava sã, ela não sabia o que ela estava fazendo. E ela respondeu por infanticídio. Já o outro caso, da mulher que estava já sabendo que estava grávida, ela pensou em tudo, vou ter no banheiro, já tinha o saco de lixo, já tinha tesourinha, ela mesma cortou, sabe, ela planejou tudo, jogou no bueiro, voltou para casa, fingiu que nada aconteceu. Entendeu-se que ela planejou tudo isso, que ela não estava alterada, que antes dela ter o filho ela já sabia o que ela ia fazer. Então, nesse caso, entendeu-se pelo laudo pericial que ela não tinha essa alteração biopsíquica. Entendeu-se que ela não responderia por infanticídio, mas sim pelo homicídio. Então, vejam a importância do laudo pericial para a gente decidir se é ou não um crime de infanticídio. Por isso, quando eu vejo alguma corrente, ainda que minoritária, falando que não é
é imprescindível o laudo pericial? Eu discordo, com todo respeito, mas discordo, porque na prática é essencial e é o laudo pericial que mostra pra gente se aquela mulher está ou não com essa alteração biopsíquica, tá? Então é extremamente importante. Percebam que o estado puerperal é esse conjunto de perturbações psicológicas e físicas sofridas pela mulher em decorrência do parto, mas isso é uma ficção jurídica, é um nome que criaram para essa disfunção da mulher, tá? Nem toda puerpéria estará com essa alteração. Não confundam esse estado puerperal da lei com uma psicose puerperal, tá? O estado puerperal é essa perturbação decorrente de parto, enquanto a psicose é uma doença mental que pode até levar à inimputabilidade. Tá legal, pessoal? Quando começa e quando termina o estado puerperal? Qual é o tempo? A mulher tá alterada por 5 dias, 10 dias, 20 dias? Como que funciona? Não tem prazo, pessoal. Aí tá a importância do laudo pericial. O estado puerperal, ele tem início no parto, com deslocamento e expulsão da placenta, porém a sua duração é indeterminada e só um laudo pericial pode avaliar se a mulher ainda está com as condições alteradas ou se ela já retornou às condições normais. Tivemos um outro caso no plantão, horrível, né, contar esses casos, infelizmente a gente tem às vezes uns casos de infanticídio ou de homicídio de mãe com filho, né, então acabo trazendo como exemplo. Tivemos outro caso da menina que teve filho, numa situação muito complicada, do rapaz que era lá do chefe do tráfico e era uma relação conturbada, violenta, e ela alterada, não aguentava mais o choro da criança, cuidando sozinha, acabou querendo matar a criança e jogou perfume na boca, enfim, várias coisas até que ela acabou sufocando aquela criança e matou a criancinha. E nesse caso também precisou do laudo pericial, porque embora não fosse logo após o parto, já fosse um bebezinho chorando e tal, tinha que se avaliar se ela ainda tinha aquela alteração ou não, porque não tem um prazo certo de duração. A sua duração é indeterminada. Então vejam que o mais importante do infanticídio é saber que é o crime da mãe com o próprio filho, né, durante ou logo após o parto, e que esteja sob esse estado puerperal que o legislador trouxe pra gente, que é essa alteração biopsíquica. E eu insisto em dizer que isso a gente só comprova com um laudo pericial. Trouxe umas questõezinhas, pessoal, para vocês verem como isso tem sido cobrado nas provas de vocês, tá? Então vamos lá. Primeira questão que eu trouxe. A Abigail, depois de iniciado o parto caseiro, mas antes de completá-lo, sob a influência de estado puerperal, mata o próprio filho. Abigail praticou o crime de... Veja bem, pessoal, aqui o que o examinador queria? O examinador queria confundir a gente entre o homicídio, o infanticídio e o aborto. E qual é a diferença entre esses 3 crimes? O homicídio e o infanticídio são crimes parecidos, né? O infanticídio é uma forma de homicídio abrandada, então são assassinatos de todo jeito. Já o aborto é o impedimento de que aquele feto venha a nascer com vida. É impedir que aquela pessoa possa existir, então não chegou a nascer com vida. Para a gente ter um homicídio ou um infanticídio, tem que chegar a nascer com vida, tá? Tem que nascer e matar. Então, nesse caso, como o examinador lhe fala pra gente que está sob influência do estado puerperal, como ele fala que já iniciou o parto, então a criança já está, né, já nasceu, já está lá com vida, sob influência do estado puerperal, Abigail praticou o crime de infanticídio. Tá, pessoal? Muito cuidado, tem que prestar atenção se já nasceu ou não, se tá no estado puerperal ou não. O examinador, ele vai dar pra gente no enunciado o que ele quer que a gente responda, tá? Ele vai mostrar. Então, é que ele já pôs que tinha o estado puerperal e que tinha dado início ao parto. Então, o estado puerperal começa desde a expulsão do feto, né? A gente já tinha aqui o estado puerperal. Próxima questãozinha. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Comete infanticídio qualquer pessoa que matar sob a influência do estado puerperal ou não o próprio filho durante o parto ou logo após. Errado, né, pessoal? Sobre a influência do estado puerperal ou não, abrangeria qualquer mãe, e isso está errado. A gente sabe que o infanticídio tem que estar sob a influência do estado puerperal. Letra B. Comete infanticídio qualquer pessoa que matar sob a influência do estado puerperal criança durante o parto ou logo após.
Também errada essa questão. Próxima questãozinha. Comete infanticídio a mulher que matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Nós já vimos que tem que ser a mãe. Só a mãe, mulher que está tendo filho, que pode cometer o infanticídio. A letra C está correta. Milene, se o pai é alterado pela questão da paternidade, matar o filho também, sob esse estado puerperal? Não existe, gente, não existe. O estado puerperal é da puerpéria, que tem aquele monte de alterações hormonais que causam alterações biopsíquicas nela e só ela pode ser agente desse crime, só ela é favorecida com esse crime de infanticídio, tá? O pai, ele simplesmente está matando o filho, ele está cometendo um homicídio. Não confundam, não é qualquer pessoa, tem que ser a mãe, a mulher, o sujeito ativo desse crime, tá? Próxima questãozinha. Maria, sobre influência do estado puerperal, em face de ter acabado de dar à luz, estando sonolenta pela medicação que lhe fora ministrada, ao revirar da cama, acabou sufocando seu filho que se encontrava ao seu lado da cama, matando. Logo, Maria cometeu que crime? Pessoal, presta atenção na maldade do examinador. Ele pegou e escreveu, sob influência do estado puerperal, logo após dar à luz, a mãe mata o filho. Para que ele escreveu isso? Para confundir o candidato que está nervoso na hora da prova. Tem tudo que o infanticídio tem. Estado puerperal, acabou de dar à luz, matou o próprio filho. É infanticídio. E não é, pessoal, prestem atenção. Aqui nesse caso, ela não matou o filho por estar alterada pelo estado puerperal. Ele pôs todas essas questões só para te confundir. Ela estava em frente ao estado puerperal, ela tinha dado à luz, mas nada disso faz parte da questão, faz parte do problema. Ela estava sonolenta pela medicação, se revirou da cama e matou o filho sufocado. Ela não teve nenhuma intenção de matar aquela criança. Ela não matou aquela criança por estar fora de si, pelo estado puerperal, alterações biopsíquicas. Não, coitada, estava sonolenta, virou e matou o filho. Não há o que se falar em homicídio doloso, não há o que se falar em infanticídio. Não, pessoal, aqui ela responde pelo crime de homicídio culposo, lembrando que tem aquele negocinho que a gente viu no homicídio, que o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências foram muito gravosas. Imagina a mãe que deitou em cima do próprio filho, matou o bebezinho, a gravidade das consequências para ela, acho que nem cabe punição nesse caso, né? Então não confundam, o examinador foi do mal aqui, ele trouxe o estado puerperal, ele trouxe que acabou de dar luz, ele trouxe que é mãe, ele trouxe tudo que a gente precisava para errar a questão, mas vocês não vão errar uma questão dessas com essa maldade toda. Vocês vão perceber que isso daí é um homicídio culposo, porque aquela mãe não tinha intenção nenhuma de matar, e o infanticídio só é punível a título de dolo, porque a mãe tem a intenção de matar, mas ela está alterada por aquele estado puerperal, tá? Mas existe o dolo, existe a intenção, não há o que se falar em infanticídio culposo, porque a gente está vendo um crime que é punido de forma mais branda justamente pelo motivo pelo qual ele aconteceu. Então a mulher quer matar aquela criança e acaba fazendo porque ela está mesmo alterada, ela não está na sua condição normal, mas é um crime doloso. Não caiam em pegadinhas. Combinado, pessoal? A gente fica por aqui. Eu acho que é um crime também que vale a pena ler com bastante atenção o nosso material, vale a pena resolver umas questõezinhas para não errar por besteira, não cair numas armadilhas como essas, tá? Bons estudos, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.